os sacos furaram e deixando vidas vazias. Quando falo em saco furado, nós estamos vendo aí que lá em Ageu já acontece muito isso aí, né? Ageu, aí vem Malaquias, até Zacarias e Malaquias vai falar sobre essa questão da situação espiritual lamentável do povo de Israel. Um povo que Deus escolheu para fazer conhecido toda a sua grandeza e o seu poder sobre toda a terra, e não foram capazes de fazer isto. Mas vamos lá, sejam todos bem-vindos a esse momento aqui. Bom, o profeta Ageu, ele escreveu o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Nós temos duas classes que está sendo denunciada por Ageu, né? Não é só a classe de salariado, mas também a classe empresariado, né? Os empresários, fazendeiros, né? Deus também está reclamando dessa situação. E aí Ageu vai chegar àqueles que também recebem salário. Por isso que eu coloquei aqui para os irmãos. O profeta está falando para quem? Para os ricos e assalariados. Tanto um como o outro não ligavam para as coisas de Deus. Isso no período de Ageu. Logo após aí os juízes, os reis, tá? Vivendo um período terrível de Israel. E agora estamos aí, um povo lamentável que Deus escolheu, mas um povo que não tinha um senso, né, espiritual alinhado com o Senhor. Em que época Ageu escreveu? Fiz um resumo para os irmãos terem uma ideia. O início da restauração do rei do sul. Lembra que foi os irmãos? Os dois reinos foram tragados, destruídos. Israel foi destruído por completo, não conseguiu mais levantar. Mas Judá foi um pouquinho mais à frente. E aí Ageu vai voltar nesse período aqui da restauração do reino do sul. No final dos 70 anos do exílio da Babilônia, tá? Lembra que Jeremias tinha falado sobre aqui, vocês vão passar 70 anos lá, sofrendo lá na Babilônia. Nesta época, Deus havia permitido que a capital de Satanás e aquele povo pecaminoso dominasse o remanescente do reino de Judá, do sul. Porque o saco havia sido furado. Ou seja, o povo não estava mais alinhado com Deus e Deus havia permitido uma situação trágica sob o domínio do Babilônia, que era a capital de Satanás, que foi para os irmãos. Lembra, eu falei do começo, quem veio acompanhando, desde Caim, depois Noé amaldiçoa Canaã, e aí vem, ele se afasta da família de Noé e cria o império de Satanás ali, porque agora, já que foi rejeitado por Noé, então vamos agora acabar com isso. Então eles se entregaram por completo, a reação foi essa, né? Eles se entregaram por completo a Satanás, tá? E aí fizeram uma bagunça, portanto, lá na terra que Deus havia prometido para Abraão. Eita, onde foi que vou botar as 7 tribos, né? Lá naquela região ali, tá? Agora, Deus, ele arranjou um meio de dominar uma situação difícil. Colocou o povo, estava difícil. O povo endureceu o coração, o povo não queria mais servir ao Senhor, o povo estava misturado, o povo agora tinha uma outra religião, o povo estava cego completamente para aquilo que Deus havia proposto para eles e queria agora avançar mais para o lado do mal. E aí, nessa situação difícil, Deus, ele faz um arranjo, tá? Usando o reinado da Babilônia através dos medos persa, que apesar de ser um povo dominado pelo mal, possuía maior inclinação para a espiritualidade do que os babilônicos. Então, Deus vai rachar ali com a Babilônia. Nabucodonosor vai se exaltar, aquele momento que ele se exalta, e Deus toma o trono dele, e aí dá para os medo-persas, né?
os medos, de fato, eles eram mais espirituais do que o próprio babilônico, apesar de ser um povo mau também. Você vai lembrar da rainha da Esté, né, lá na frente lá, né, que ela foi abençoada ali. E o rei não mandou matar ela, porque invadiu a sala sem a permissão do rei. Então, ele tinha esse lado mais assim espiritualizado do que o babilônico. O babilônico não, eles matavam mesmo, destruíam, eles eram valentes, né? Eram muito do mal. E, além disso, eles eram dominados, tinha uma religião, né, poderosa que dominava, portanto, toda aquela região ali de Cananéia, né, dos cananeus. Então, vai aqui o que Deus vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar os medos, dar o poder para eles, e ele vai tocar no coração de quem? Do rei Ciro. Ciro não é israelitas, é um gentio, assim, um gentio, um bárbaro, né? Mas Deus toca no coração dele. Aí o que acontece? Deus iniciou o retorno de Judá a Jerusalém. Foi com ele, lembra lá de Neemias, Esdras? Ele começa ali, meu Senhor, se o Senhor soubesse como está minha casa lá em Jerusalém, a casa de Deus está destruída e tudo mais, aí o rei fica todo, né, e o que está acontecendo, tal, aí Esdras vai contra o livro do Senhor lá no porão, lê diante do rei, o rei, portanto, contribui para que Neemias volte com o seu povo e reconstrui tudo de novo, lembra lá? Irmãos, estão vendo aí como é a situação aí, né, então, Deus, ele faz com que o rei da Síria, o rei sírio, financia grande parte da despesa da reedificação dos muros e do templo. Deus fez com que o povo reconstruísse o templo. Após a volta dos judeus do cativeiro a Jerusalém, nunca mais foram chamados de israelitas, até 1947. Irmãos, sabe o que aconteceu nesse período? Lembra, depois da Babilônia, não foram mais chamados de israelitas? Está vendo? E aí, em 1947, eles são chamados israelitas. Israel, foi feito o país de Israel, que eles não tinham mais nem onde ficarem, né? Estava tudo disperso. E aí, Deus reúne eles e joga naquela fase de Gaza lá, e aí dá uma terra para eles, e eles são chamados de povo de Israel. Um pequeno pedacinho lá, é onde eles estão vivendo hoje, tá? São israelitas. O que Deus queria com isso? O que Deus estava querendo agora? Trazendo de volta eles para Jerusalém. Com certeza ele queria o recomeço, não é isso? Deus queria que o remanescente do povo de Israel fosse espiritual. Deus estava insistindo com o seu povo. Vocês precisam ser um povo espiritual. Precisa mostrar santidade entre todas as nações. Lembra aquele que Hebreu ia fazer lá? Se nós não formos santos na terra, como o povo vai ver Deus em nós? Ou como o povo vai ver Deus na terra? Então, o povo vai ver Deus em você, em cada um de nós. E por isso nós temos que ser santos diante desse povo que estão aí vivendo aleatoriamente, né? Então, Deus insiste que o povo seja um povo espiritual. E um povo avivado para a glória de Deus. Mas Judá, após o cativeiro, embora fosse espiritual, tivesse sua religiosidade desviada por Satanás para uma religião baseada onde? Nas boas obras. Satanás não tem o que fazer, o povo está voltando, e agora o que acontece? Nada de louvar o Senhor, nada disso. Vocês olham para as coisas materiais, e aí não está o problema aí que Ageu vai dar aquele grito, né? Porque agora o povo está se importando consigo mesmo. Agora eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico, eu preciso, fazer o meu negócio crescer. Então o povo começou a voltar para dentro de si mesmo. E foi uma visão que o Satanás colocou no povo de Deus. E Deus disse, não olhe para vocês, olhe para o mundo. Lembra de Jesus Cristo? Ide por todo o mundo. Nós não vamos ficar bem aqui mesmo, igual a Torre Babel. Não, só nós está bom. E Deus está dando a visão, alargando o conhecimento, alargando a visão do povo, mas nós estamos encolhendo e dizendo, não, mas está bom aqui, só nós, não tem problema nenhum, está tão bacana, né? E Deus disse, não, eu quero mais gente, está vendo? E aí nós estamos igual o povo aqui, porque agora voltaram para o material. Satanás olhou e disse, vocês agora vão gostar só de vocês agora.
vão ter o que vocês não tiveram até agora. E começou a abrir o coração deles para isso aí. Lembra que o Satanás disse para Jesus Cristo lá na tentação? Olha, todo esse reino será teu se tu me adorares. Observe que Satanás está de olho. Lembra que eu falei para os irmãos no estudo passado, nos estudos anteriores. Satanás, ele está lutando antes, durante e depois da vitória. Ele continua lutando, viu? Tá? Ele não para não. Você ganhou a vitória, está lá, está vitorioso, mas não pare não de lutar não, porque ele já está lutando de novo. Está procurando outro meio de desviar você novamente. Tá? Então, o povo foi desviado de Satanás para as coisas materiais. E votaram realmente materialista mesmo, esse povo aqui, viu? O povo de Israel desapareceu, mas Deus preservou o remanescente entre as duas tribos de Judá e Benjamim, a fim de que o Messias viesse, como prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Será que o povo agora vai mais consciente, não queria mais um rei? Pronto, acabou. Será que agora o povo vai ter consciência? Não queremos mais agora o rei, queremos agora o Senhor Todo-Poderoso, né? Esse Deus Todo-Poderoso que vai agora nos governar, vai nos dirigir. Será que agora o povo está mais consciente agora? De todas as tragédias que aconteceu com eles? É difícil, né? É difícil, mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Satanás, ele não parou de dar ideias. Tá? Ele joga, ele lança a ideia. Olha para aqui, lá. Olha como vive aquele povo ali. Tá? Então ele procurou, ó, ele não parou de dar ideias para o povo. Estava sempre promovendo o povo para ter um rei. Não pare de insistir com o rei. Nós queremos um rei, Senhor. Queremos um rei. Tá? Pois temos a figura do Vaticano, ó. Lembra? A figura do Vaticano. Este está lutando, até hoje luta o Vaticano, irmão. Não, quem já leu a história do Vaticano, irmão, sabe como é que é isso aqui. Lutando para estabelecer um reinado católico, político e espiritual através do ecumenismo. Quem sabe a história do Papa João Paulo II, sabe o que ele fez? Ele instituiu o ecumenismo, levou 8 bispos do Brasil para saber o que estava acontecendo em 1990, para saber o que estava acontecendo no Brasil. Por que os católicos estavam diminuindo e os evangélicos estavam crescendo no Brasil? Lembra? E aí o que aconteceu? Lembra que um desses foi o pastor Fanini, que esteve lá também. E estou tentando lembrar que o outro pastorzinho baixinho que também foi também para lá. Que houve um maior problema entre os puritanos, e aí veio, portanto, um grupo de batista, sem ser conservadores. Eles tentaram aí denegrir a imagem de alguns pastores nossos, porque teve lá. Isso aconteceu. O que foi que os bispos disseram lá? Porque nós falamos de Maria, não falamos de Jesus. E aí criou, portanto, o ecumenismo, que a renovação carismática surgiu, cantando nossos hinos, nossos corinhos. Aí o padre Marcelo passou 5 anos nas nossas igrejas conhecendo tudo, para depois, né, levantar uma grande jornada de jovens, adolescentes, atrás dele, que hoje foi sucesso, né? Tá vendo aí como é que é? Foi esse período aqui, meu irmão. Tá? Porque ele quer criar isso aqui, ó. Tá? Certo? Então, muito cuidado com isso aqui, meu irmão. Estamos lutando contra o diabo. Tá? Então, ele não parou lá no cativeiro, não. Ele está solto por aí, ó, rodando aí, ó. Tá? E aí ele criou isso aqui. Ele orientou os bispos do Brasil a não falar de Maria, mas falar agora de Jesus. Por que agora eles pregam igual a gente? Você já viu como é que eles pregam? Eles pregam igual o pastor. Vê na televisão. Que é a forma de camuflar. Olha que o Fábio aí, viu? Porque ele quer criar um reino político. Nunca parou, irmãos, de dar ideia, de querer
universalmente um poder político e espiritual para o povo de Deus. Viu? E está aí, pode ler a história do Vaticano. Bom, vamos lá. Vamos analisar essas questões, se algo parece conosco hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Por que não temos recolhido do nosso trabalho em semear a palavra de Deus? Você prega, você está testemunhando, você está evangelizando, está convidando pessoas, diga, não vem não, porque eu convido. O que está acontecendo com o seu trabalho? Por que você está evangelizando, está conseguindo? Porque você convida, eu vejo irmão que diz assim, pastor, eu chamo, mas não vem. E qual o problema? É eles ou é você? Hein? Qual é o problema? É eles ou você? Vamos pensar nisso aqui? Olha o povo de Deus lá. O povo de Deus não conseguiu os babilônicos para Cristo, mas os babilônicos conseguiram ele para ir lá. Lembra aquela história que diz assim, é mais fácil um crente desviado que um descrente vir para a igreja? Não é isso? É mais fácil você sentar na mesa de um bar com um descrente do que um descrente sentar na mesa de Deus com você? Lembra isso aí, Porque temos recebido muita alimentação espiritual e não estamos fartos. Pastor, eu quero mais estudo. Pastor, eu quero mais estudo. Eu quero aprender mais. Você aprendeu alguma coisa já? Para dizer que já aprendeu. Mas não, estamos procurando mais estudo. Outra. Porque temos bebido muito do Espírito Santo e ainda estamos com sede. Ainda tem assim, venha Espírito, já veio faz dia. Mas estou chamando de novo, vem Senhor, como Pentecoste. Não veio como Pentecoste não, porque ele já desceu. Mas tem gente chamando, né? Vem como Pentecoste, não vem mais não. Porque está presente, a Bíblia diz lá claramente. Se ele não tivesse presente, Cristo estava aqui ainda. Olha o problema nosso. Falta de conhecimento, né? Da palavra de Deus. Porque andamos com roupas cristão e não temos o calor espiritual que desejamos. Somos crentes, mas não temos aquele fogo espiritual. O que está acontecendo comigo? Eu sou cristão, mas não estou aquecido. Olha, o problema está em quem? Porque recebemos nosso salário e não temos suficiente para nós mesmos e para a obra de Deus. Eu vejo irmãos aqui, a vezes, Senhor, abençoa os que deram, aqueles que não deram também. Deus já deu para eles também. Eu vi o irmão falando isso aqui, vocês não perceberam isso. Abençoa aqueles que deram e aqueles que não deram, que o Senhor possa. Deus já abençoou também eles. Mas por que eles não puderam dar a casa de Deus? O problema está em quem? Deus, neles ou no mundo? Estão lembrados aí? Meu pai, nós éramos 16 filhos, 16 irmãos. Mas quando dava sábado, ele separava todas as para cada um. Aqui é do Senhor. E aqui é para você comprar o pirulito. Era dele. Mas se a gente dizimar e ofertar na casa do Senhor desde pequenininho, mesmo que não tenha, ele disse, vai lá e procurar o que vai ter. Para não faltar na casa do Senhor. Porque Deus já me deu. Eu que fui displicente, né? E negligente, e gastei tudo e não liguei para a casa de Deus. Para lá, para a casa de Deus. Lembra que eu fui lá? O povo de Deus foi citado por Satanás para ser um povo materialista. Não um povo que contribui e que dê, mas um povo que retê. E pede mais ao Senhor. Alguma coisa encaixa com a gente aqui, muita coisa que se encaixa comigo. Quando eu vejo esse coisa, eu digo, meu Deus, estou perdido. Eu tenho que ser achado de novo. Entendeu aí? Eu disse para minha esposa lá, minha filha, nós estamos longe de ver como Deus quer de fato e verdade. Olha aí, Bom,
O avivamento, ele começa quando você reconhece as suas falhas e procura o quê? Mudá-las. Eu estou falho nisso aqui. Eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou deixar Deus mudar a minha vida a partir de hoje. Senhor, eu quero mudança na minha vida. Eu quero ser renovado. Eu quero ser um povo que lute pelo Evangelho depois de Pentecostes. Não antes, mas depois de Pentecostes. Para o Brasil. Construir, é. Eu sei, os empresários todos, eles já marcam a data certa para vir para cá, todo mundo junto. Olha aí, ó. Viu? Eles fazem assim mesmo lá. Oh, e eu me lembro que uma vez eu recebi um pessoal do Kentucky lá na igreja. E eles foram dar presente. Eu digo, não queremos presente de vocês. Mas nós queremos ofertar para vocês. Queremos dar um prêmio para cada um deles que estavam lá. E você viu a alegria deles em receber um presente da igreja. Ele disse, olha, nós já passamos por várias igrejas, nenhuma nos presenteou com vocês. Mas nós abençoamos todas as igrejas, nenhuma delas nos abençoou. Está vendo? Ele disse, nós não queremos, mas nós vamos abençoar vocês com um presente. E eu fiz um presente lá, bacana, lá, bem bonito, artesanal, e entreguei para ele. Aí o pastor Darel, ele disse assim, vou colocar lá na minha mesa, no meu gabinete. Para ficar lembrando. Ele gosta de presente, irmão. E eles falam depois, se comentam. Nenhuma igreja abençoou. Mas essa aqui nos abençoou com um presente. Viu? Ó, o que vai acontecer com o povo de Deus até os dias do profeta Malaquias? Vamos começar por Jeremias. Jeremias escreve sobre o choro de Raquel. Irmãos, quem já percebeu, quem já leu o choro de Raquel, vão perceber uma coisa, há uma linha bacana ali entre o choro de Raquel e o choro de Jesus. Tá? De Raquel, porque Raquel, você sabe que ela era materialista. Ela não era espiritual. Tá? E Jeremias fala sobre o choro dela. E lamentando pelo pecado dos seus filhos. Os erros dos seus filhos, que foi culpa dela. Porque ela não ensinou bem. Lia era mais espiritual do que Raquel. Olha o problema aí, ó. E Deus deu Lia para Jacó, e Jacó quis Raquel, porque Jacó era teimoso, tinha cabeça dura. Olha o problema aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Jeremias escreve sobre a queixa de Efraim. Lembra que esse Efraim aqui é Israel, Jacó. Ele depois foi conhecido como Efraim, foi chamado de Efraim. Então esse Efraim aqui é Jacó. Tá? Ele está queixando, Senhor, por quê? Eu não botei porque ia ficar muito grande aqui para os irmãos. Mas os irmãos podem pegar o texto aqui de Jeremias 31, 18 a 20. Você vai ver Jacó chorando, lamentando. Por quê? Porque ele escolheu Raquel. E Deus escolheu Lia. E disse, é teimoso. Deus querendo reajustar, reformular o plano da salvação. E ele teimando com Deus. Olha o coração dele, viu? José, primogênito, lá de Raquel, lembra aí, ó. Jacó foi abençoado com Raquel, porque Deus abençoou eles, tá? Mas não intrometeu na vida dele com relação a assim, não faça isso, não faça aquilo, não, deixou à vontade, porque era a vontade do homem, tá? José, primogênito, foi por Deus escolhido para dar seguimento à linha espiritual. Você quer ver uma coisa? Qual é a tribo de José? Não tem. Por que não tem tribo de José? Por causa de Jacó. Olha o problema. Porque Jacó tirou o direito do filho. Quando foi abençoar Manassés e Efraim. Aí José pegou o braço do pai pesado e disse, não pai, não abençoa Efraim, abençoe Manassés, que é o primogênito. Eu sei. E abençoou, porque é teimoso.
E quem deveria abençoar quem era? Quem era o pai espiritual? Não era José? Aí José faria a tribo de José. Ele não deixou tribo para José. Ele tirou o direito de José ter uma tribo. Olha que coisa. Bicho acaba teimoso, menino. Mas foi abençoado pelo Senhor, viu? Abençoado por Deus. Mas o cara era teimoso, viu? Então Jacó lhe concedeu a Deus, contendeu com Deus e queria servi-lo do seu jeito, buscando as coisas materiais e não espiritual. Porque Jacó e Raquel deram certo porque eram materialistas. Tinha uma visão diferente de Abraão, né? E Raquel, ali também era idólatra. E já Lia não, Lia era espiritual. Por isso que vai lá para a tribo de Judá. Olha a bênção. Eita, que coisa, né? Então, o Salvador deu um pulo de José, foi lá para a tribo de Judá. Porque José ficou sem tribo. Olha, o que Deus queria fazer a coisa mais fácil tornou-se mais difícil. Por causa do homem. Tá? Então vamos lá, Jacó faz mais uma coisa errada. Não abençoou José e nem Manassés. Mas vai abençoar Efraim. Deus queria mais uma vez colocar o seu povo no caminho certo. Mas Jacó atrapalhou de novo, fazendo a vontade do inimigo de Deus. Ele não deixou que José tirasse a mão da cabeça de Efraim. Este era o direito de José que Jacó tirou. Por ser um líder espiritual, era a responsabilidade de abençoar, era dele a responsabilidade de abençoar a descendência espiritual. Por isso, não temos uma tribo com o nome de José. A gente passa a perceber muita coisa que a gente lê na Bíblia, né? Mas quando a gente começa a juntar alguns detalhes, a gente vai perceber que realmente Deus queria fazer uma coisa e Jacó quis fazer outra. Tá? Mas afinal, o que Deus quer do seu povo? O que é que Deus quer do seu povo? Retidão e não holocausto. Só isso que Deus quer. Obediência. Lembra que ele falou? Obediência e não holocausto, não sacrifício, né? Hoje estão sacrificando, né? Sacrifica para ser a bênção do Senhor. Essas igrejas neopentecostais por aí, tudinho aí, elas falam isso aí, né? Sacrifica, faz um sacrifício. Não faça mais não, que Deus já fez por nós. Mas tem que fazendo aí, viu? Então, Deuteronômio 6, 9, 14, 15. Samuel escreveu, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Como que obedeça a voz do Senhor? O que é melhor? É obedecer ou não obedecer? Obedecer ao Senhor. Não, mas eu quero sacrificar, Jesus. Não, faça isso não. Tá? Oséias, ele escreve o seguinte, por misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Tenha o conhecimento que Deus tem para a sua vida. Conheça Deus de fato e verdade, né? Você vê uma coisa. Você muda por completo seus conceitos, seus pensamentos. Conheça Deus. Conheça Jesus, de fato. Quem Ele é. Ele é o Deus encarnado. Está presente em nossas vidas. Então conheça Deus, você vê uma coisa. Satanás, ele faz tudo para promover uma falsa espiritualidade, irmãos. Ele colocou nas mentes do povo a necessidade de cada tribo ou nação ter o quê? Os seus deuses. Aí isso, portanto, a questão das mitologias gregas, romanas, hebraica, cananeias. Muita mitologia. Por que surgiu a mitologia? Porque Satanás colocou na mente deles que o Deus que criou o universo, ele mora muito distante de nós. E não podemos ter acesso a ele. Então, cada um cria o seu Deus dentro de casa. Coloque lá um lugarzinho, bota uma estátua lá e cria seu Deus. Diga lá, esse é meu Deus. Aí fica o Deus familiar. A mitologia é isso. São deuses familiares. Olha aí. E hoje tem vindo uma mitologia religiosa presente, romana.
Em cada casa tem um Deus ou uma deusa. Porque nós colocou na mente do povo, tem uma deusa em casa, esquece esse Deus do céu. Viva o Deus da terra que é melhor. Olha como ele trabalha, meu irmão. E foi lá no povo de Deus, o povo espiritual, para fazer isso aqui, ó. Ele criou muitas religiões para confundir o povo, para buscar verdades em religiões falsas que não lhe garanta a salvação. Então, há muitas religiões falsas que não lhe garantam a salvação. Pois é, isso aí. Pois é. Observe aí como está o nosso Brasil. E tu pode falar, mas está aí. Certo? Então, religiões falsas que não dão garantia de salvação ao homem. Tá bom? Vamos lá, estou terminando. Chegou Malaquias. Chegamos em Malaquias, viu? Em Malaquias 1,6. O que diz Malaquias 1,6? Está lá, ó. Deus reclama porque a necessidade de honra. Deus reclama porque a necessidade de honra e respeito mútuo entre membros de qualquer família ou sociedade era reconhecidos e praticado. Porém, o descaso por ele se evidenciava na vida das mesmas famílias. Ou seja, eu respeitava mais os meus familiares do que a casa de Deus, do que o próprio Deus. Eu dava mais valor. Observa aqui, ó, Deus está reclamando isso aqui. Porque as pessoas dão mais valor ao outro do que o próprio Deus. Lembra disso? Observa aí, irmão. Nós estamos caindo nessa cilada do diabo. Em lugar de eu vir honrar o Senhor, eu estou fazendo outras coisas por aí. Hoje é dia de honrar o Senhor, eu não vou. Hoje é dia de eu louvar meu Deus, eu não vou. Eu estou indo para onde? Mas não pode, ele não é meu Deus é lá. Eu vou honrar meu Deus hoje. Então eu estou desprezando a casa de Deus e valorizando pessoas da família do que o próprio Deus. Esse é sério, meu irmão. Cuidado com isso aqui, ó. Tá? Outra coisa, em Malaquias 7, 8, Deus reclama que eles ofereciam pão profano ao Senhor. Sabe o que é um pão profano? É com descaso. É quando eu faço assim, vou lá. Aí eu faço de qualquer jeito, sabe? É com descaso, isso é profano. Quando eu vou fazer algo que eu não dou valor àquilo, mas eu faço. É um descaso. Até nas ofertas também. Eu vou lá. Cuidado com isso. É um descaso. Então, o povo de Malaquias, em Malaquias, Deus está reclamando isso aqui. Estão fazendo por descaso as minhas coisas. Um presente para um amigo, você dá com o maior carinho, mas aqui é com até perfume. Cheirosinho, bonitinho, cheirosinho, né? Para a casa de Deus, você vai lá, menino, joga lá. Vem deixar você também com a criança. Pega no braço dela e vem até aqui e coloque direitinho. Para que ele tenha reverência também à casa do Senhor. Tá bom? E nós hoje, irmãos, que somos agraciados com a experiência marcante da salvação e da presença de Deus habitando em nós, como está a nossa atitude? O que estamos oferecendo em termos de tempo, talento e bem materiais? O que estamos oferecendo para o Senhor? Qual é a parte do nosso tempo que nós oferecemos ao Senhor? Senhor, esse horário aqui é para servir a Ti. Esse talento que o Senhor me deu é para servir a casa do Senhor. Eu sei fazer não sei o que e tal, vou colocar aqui na casa de Deus algumas coisas bonitinhas ali. É para servir a casa do Senhor. Muitas vezes fazemos o melhor lá fora para outros e fazemos o mínimo para Deus. Deus deixou um verso para todos os pastores, aí quebrou minha perna.
Aí eu me lasquei. Mas ele colocou lá, viu? Essa é a nossa responsabilidade. Porém, corremos o risco de desviar o povo, como alguns sacerdotes no passado, irmãos. Deus me deu uma responsabilidade. E eu tenho que ser muito cuidadoso com isso. Porque o que eu ensinar aqui pode ser para o bem ou pode ser para o mal. E lá eu vou dizer, Senhor, fiz todo mundo perder, cair no buraco só. Já pensou um negócio desse? Isso aqui é para os pastores refletir hoje. Tá? Porque tem um bocado de pastor aí, meu irmão. E Deus está falando para nós isso aqui, para o pastor. Isso aqui é uma reflexão nossa. Eu vou botar lá no meu WhatsApp lá, sabe, o negócio lá, viu? Para os pastores, eu tenho 47 pastores que eu sigo, então eu vou botar tudo para eles lá. Cuidado, está ensinando isso aqui. Mas, em Malaquias 2:10, esclarece que entre o povo de Deus não existia amor. E em Malaquias 2:11 e 12, Deus acusa Judá de idolatria. Judá casou-se com deuses estranhos. Lembra disso? Tornou-se prostituto. A prostituição naquele tempo era você abandonar Deus e adorar outra coisa. Então, a adoração de qualquer outra coisa seria uma prostituição. Tá? Para Deus. Então, quais são os deuses de hoje? Eu não coloquei aqui. Mas tem um bocado de Deus por aí, gente. Gente, pela madrugada. Quais são os deuses de hoje que estão diante de nós? Tá? Mas Deus anuncia a vinda do Senhor Jesus como a única solução. Olha, Malaquias. Deus vai anunciar. Aqui estamos aqui, ó. Cristo é o meu sol. E Cristo é o sol da justiça, né? Lá em Malaquias, ó. Certo? Então, ó, o capítulo 3 de João começa falando que ele veio para preparar o caminho para a vinda de Deus, encarnado, Jesus Cristo. Deus mesmo visitaria o seu povo para expulsá-lo das impurezas, a fim de que os povos do mundo pudessem ser abençoados espiritualmente, como foi prometido a quem? A Abraão, Isaque e o Jacó teimoso. Se converteu. Foi taca, viu? Mas ficou sem graça ele. Jeremias diz o seguinte: eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de quem? De Judá. Por isso a casa de José aqui, gente. Era uma casa de José. E era espiritual. Era uma casa de Judá. E em Mateus 26, 28, nós lemos o seguinte: pois isto é o meu sangue. O sangue do quê? Do pacto, o qual é derramado por muitos, para a remissão de quê? Dos pecados. Que coisa linda, meus irmãos. Deus, ele resolveu, eu vou agora, porque o diabo não vai me vencer. Eu vou vencer o diabo. E o diabo fugiu de Deus, né? E Deus deixou um povo agora separado da impureza, para ser um povo puro e santo na terra. Que somos todos nós, amados. Somente um novo pacto entre suas criaturas especiais e o Deus único e verdadeiro poderia vencer todas as ciladas do maligno. Amados, Satanás, ele foi vencido por Jesus. Amém. Oh, glória. Que coisa maravilhosa, né? Venceu por nós, porque nós não íamos vencer. Deus viu que o homem não ia vencer o diabo. O homem é fraco. O homem, a mente dele vai com as coisas. E com Jesus não, ele foi centrado. Não tentar ser o teu Deus. Mostrou para ele, para todo mundo, né?
Irmãos, obrigado a todos. Até quarta, né? Quando iniciaremos novos estudos, aguardo você, que Deus abençoe grandemente.